A gente teve um El Clássico amistoso nos Estados Unidos, tá? Sim, não vale nada, mas foi bem interessante. O Barcelona venceu o Real Madrid por 3-0, né? Cara, um jogo 5 foi bem maluco, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas tu assistiu a partida inteira, né, Yuri? Aham. Primeiro assim que não é amistoso, né? É um jogo que, na verdade, é quase como um clássico competitivo que está sendo disputado sobre a capa de um amistoso. Tanto que até os técnicos falam antes do jogo, né? Que, pô, não existe o clássico amistoso. Então, as duas equipes foram com o que tinham de melhor dentro da possibilidade, porque, por exemplo, o Kroos e o Modric começaram no banco de reservas, embora provavelmente os dois, ou pelo menos um deles, ainda vá ser titular durante essa temporada. Barcelona também conseguiu entrar ali com o seu melhor time, né? A gente viu uma versão do Barcelona com o De Jong, o Gundogan, o Pedri e o Oriol Romeu, quatro meio-campistas que, por enquanto, pelo que a gente está vendo de desenrolar no mercado do Barcelona, talvez seja a grande tendência para essa temporada, né? Que o Xavi tenha que jogar com quatro meio-campistas. Até porque, assim, no momento o Barcelona ele tem mais abundância no meio-campo do que no ataque, assim como o Real Madrid. Especialmente agora se o Barcelona perder o Dembélé, mas a gente vai falar disso depois. Então o Barça jogou ali com o Dembélé e o Lewandowski como atacantes e quatro meio-campistas na zona de Aham. meio-campo. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui pra galera o gráfico de posicionamento médio dos jogadores dentro de campo, que eu tô pegando lá no SofaScore. É muito curioso, cara, porque a gente tem o Koundé e o Christensen mais como zagueiros, o Araújo mais como lateral direito, o Baldé mais quase como um ponta já, de tão pra frente que ele Sim. se posiciona. E uma Abre o coisa que eu achei, corredor ali, né? eu Porque o achei muito Dembélé curioso. estava ficando pelo outro lado. Exatamente, com o Leva pelo meio. E o que eu achei mais curioso é que o Pedro é o jogador mais próximo da área, né? Como meia mais atacante. E o Oriol Romeu ocupou um posicionamento até um pouquinho pra frente do Frank de Jong na partida em média, né? Vale lembrar que isso aqui é em média. Então o Frank de Jong mais como um cara mais centralizado e o Oriol Romeu. Eles eram quase uma parceria no meio-campo ali, não foi? Sim, sim, Lado a lado, um assim. doble pivote, como chamam. Eu até cheguei a pensar, antes deles trazerem um Romeu, porque o De Jong ele chegou a jogar como volante muitas vezes no Ajax, então ele tinha essa capacidade. Não jogava no Barcelona porque, enquanto o Busquets estava lá, o Busquets era absoluto na posição. Então, para essa temporada, se porventura o Xavi vem a utilizar um esquema com três atacantes, ele tanto pode usar o Romeu quanto o De Jong. Acho que a tendência é que use o De Jong, que é um jogador melhor que o Romeu, que já está lá há bastante tempo. E quanto ao Real Madrid, eles também jogaram com um esquema com quatro meio-campistas, né? Como eu falei, ambas as equipes estão numa situação parecida de ter mais abundância no meio-campo do que no ataque, né? Especialmente o Real Madrid, que perdeu vários atacantes nessa janela de verão. Então, o Real Madrid começou com o Tchouaméni como volante, Camavinga, Valverde e Bellingham como meio-campistas, né? Eu cheguei a comentar que eu esperava que, como essa é provavelmente, muito provavelmente, a última temporada do Modric e do Toni Kroos no Real Madrid, que talvez essa temporada o Ancelotti já fosse fazer uma transição no meio-campo do Real Madrid, né? De repente começar a temporada com os jovens como titulares, com o Toni Kroos e o Modric fazendo um papel parecido com o que o Xavi fez na temporada 2014-15, né, em que Uhum, o uhum. Rakitic assumiu a titularidade e o Xavi era reserva, de vez em quando entrava ali, era ainda um jogador importante para o grupo. Mas, pelo que deu para entender assim de algumas declarações do Ancelotti, eu acho que pelo menos o Modric vai continuar sendo titular. Até porque o Modric, ele vai ser o principal batedor de pênaltis do Real Madrid para essa temporada. Então ele deve ser titular. Provavelmente não vai ser em todos os jogos, né? Com certeza, até porque é um cara que não tem condições disso. Mas eu acho que pelo menos um jogo por semana, esse meio-campo com Camavinga, Modric, Bellingham, ou Tchouaméni, Modric e Bellingham. O Bellingham é um cara que, sinceramente, dificilmente eu vejo ele sendo reserva para essa temporada, não só pela qualidade monstruosa que ele tem, mas também porque é um jogador que chegou por um preço muito caro, né? Então não acho que vai ser um cara que venha para ser reserva. E também porque é um cara que, pô, já tá jogando em alto nível há bastante tempo, foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na temporada passada, E ele tem já tem um liderança, cara. certo Tu vê ele dentro de lastro. campo, ele é um cara que tem um espírito de liderança bem forte, cara. Mesmo sendo bem jovem. Exatamente, né? Ele era capitão do Borussia Dortmund em várias ocasiões na temporada passada, então acho que ele vai furar fila, digamos assim, acho que não vai passar por um período de adaptação tão longo quanto o Camavinga e o Tchouaméni. Mas assim, por enquanto, cara, a grande questão do Real Madrid é a lateral esquerda, né? Porque o Mendy começou como lateral esquerdo,
mas acabou se lesionando. O Mendy que, pô, ele conseguiu até jogar com a regularidade na temporada 21-22, mas na temporada passada, muitas lesões, um cara praticamente de vidro, né? E nessa daqui mal começou e ele já se lesionou de novo, e inclusive já tem informações dizendo que ele provavelmente só volta no final de agosto, né? Então vai passar um bom tempo Eita, aí então parado. O Camavinga, coitado, É, vai voltar pra lateral esquerda. tem que ver, porque tanto ele pode voltar a improvisar o Camavinga, Ou quanto ele Alaba, de pode usar o repente. Fran Garcia. Não, o Ah, Fran tem o Garcia Fran que Garcia, chegou. verdade, é verdade. Exato, mas como é um jogador que, pô, tava no Raio Vallecano, né? Não é acostumado ao mesmo nível de jogo que o Real Madrid, talvez eles ainda não queiram já colocar esse cara como titular do começo da temporada. Tem que ver qual vai ser a escolha do Ancelotti. Sinceramente, se for pra chutar, provavelmente eles vão empurrar o Camavinga pra lá. Daqui a pouco o Camavinga, a gente não vai mais nem lembrar que ele é meio campista, de tanto que ele joga de É lateral esquerdo. porque não sei, a não ser que o Fran Garcia chegue jogando muito, né? O Camavinga já tava rendendo ali. E como eles têm muitas opções no meio-campo, talvez seja a parada mais fácil pro Ancelotti fazer, né? Coloca o Camavinga na lateral esquerda, porque no meio-campo ainda vai ter um monte de gente pra usar, então não vai fazer falta, digamos assim, né? Sim, sim. E assim, agora falando do jogo, cara, o jogo muito, muito, muito pegado, intensidade altíssima, né? Tanto que a gente teve algumas lesões. O Christensen saiu lesionado, o Gundogan saiu lesionado. Quem O mais que Gundogan foi uma teve? entrada meio pesadíssima do Tchouaméni, né? Aham, exatamente. Ó, saiu o Gundogan, saiu o Christensen e o Mendy. Isso tudo só no primeiro tempo, tá? Toda essa galera saiu lesionada só no primeiro tempo. Claramente, assim, um jogo com intensidade muito maior do que qualquer amistoso de pré-temporada, né? Os jogadores correndo demais, dando entradas fortes. Confusão aqui, acolhida, de vez em quando tinha um princípio de treta ali entre os jogadores, nem é algo natural, né? Todo é o clássico assim, não é porque tá nos Estados Unidos que os caras iam deixar de ter essa rivalidade. O jogo estava até equilibrado quando sai a jogada do gol do Barcelona, né, que foi bem no comecinho, 15 minutos de jogo. Uma jogada que você vê o Gundogan participando de uma jogada dessa, você logo lembra do Manchester City, né? Até porque o último gol do Gundogan com a camisa do City foi numa jogada parecida com essa, que o De Bruyne cobra uma falta da direita, e aí todo mundo espera que ele vai cobrar a falta na área, ele manda a bola na meia-lua, digamos assim, e o Gundogan pega de primeira e faz o gol na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United. Agora foi o contrário, né? O Gundogan era quem tava batendo a falta. Ele toca pro Pedri na meia-lua e o Pedri dá um passe simplesmente perfeito pro Dembélé. Dembélé domina e fuzila com a perna direita e faz o gol. É, jogadinha E ensaiada aí, bonita. Aliás, é a minha deixa pra dizer que recentemente no canal Eurofute um vídeo só sobre jogadas ensaiadas, assista lá. sim, exatamente. Esse gol provavelmente estaria lá se tivesse Aham. saído antes, né? Bem bonito mesmo o gol, cara. O Gundogan foi muito esperto, o Pedri simplesmente impecável o passe dele. E o Dembélé também, né? Conseguiu finalizar uma bola muito boa. Ele não é fácil você fazer gol no Courtois desse jeito, mas ele conseguiu, bateu muito bem. O Courtois, inclusive, esse foi o primeiro jogo do Courtois na pré-temporada. Ele parecia um pouco fora de ritmo, né? Não parecia estar na sua rotação normal. E aí, cara, apesar, eu já vou logo dizendo assim, adiantando, que o placar é muito mentiroso. Isso aí não foi um, não, 3-0 não reflete o que foi o jogo, porque foi um jogo muito pegado. Eu diria até que o Real Madrid teve mais chances claras do que o Barcelona. Só que o Real Madrid estava com um misto de azar e um misto do Ter Stegen, né? Que o Ter Stegen, nossa senhora, ele começou essa temporada, essa pré-temporada pelo menos, da mesma forma que terminou a temporada passada, né? Cara, O povo aquela já tá falta do mostrando aí. Rodrigo que ele pega é uma coisa espetacular, Sim. velho. E teve algumas outras defesas muito boas também, além das bolas na trave, que já tá na tela aí pra vocês verem. O Real Madrid Cinco acertou uma bolas. cacetada de bola na trave. Tava bizarro, parecia desafio, tá, de quem acertava mais bola na Desafio do trave. travessão. Exatamente. Teve bola na trave do Vinícius Júnior, do Tchouaméni. Foi realmente um festival de, É, o Vini de Júnior que inclusive meteu uma bola na trave perdendo pênalti, né? Sim, sim. Inclusive, cara, esse pênalti do Vinícius Júnior, é bom já falar, foi no primeiro tempo. É um pênalti que foi cometido pelo Ronald Araújo, né? Meio descuido dele, cruzamento, a bola passa, ele tá com o bração esticado, a bola pega no antebraço dele. Pênalti indiscutível pra mim, não tem nenhum questionamento quanto a isso. E aí o Vinícius Júnior bateu o seu primeiro pênalti com a camisa do Real Madrid. O primeiro pênalti da carreira do Vinícius Júnior foi com a camisa da seleção brasileira, no amistoso que ocorreu algumas semanas não, um mês e pouquinho atrás, ali em junho. E aí ele fez aquele pênalti, né? Bateu mal, mas fez, o goleiro até chegou a tocar nela. E nesse El Clássico ele bateu primeiro com a camisa do Real Madrid. E bateu mal novamente, né? Ele fechou o olho ali, soltou o pé no meio do gol, a bola pegou na trave e foi pra fora.
Eu cheguei a pensar que talvez o Vinícius Júnior fosse ser o batedor principal do Real Madrid para essa temporada, já que camisa 7, melhor jogador do time, né? Natural que você tenha essa transição com a saída do Benzema, que era o cobrador oficial. Mas agora a gente sabe que o Modric vai ser o principal batedor. E aí, quando o Modric não estiver em campo, tem que ver se vai ser o Vinícius Júnior ou se eles vão colocar outra pessoa para bater. O Vinícius Júnior, por enquanto, cara, precisa muito treinar essa questão da cobrança de pênalti. A gente sabe que bater pênalti é uma coisa muito importante do futebol, especialmente para jogadores que querem estar entre os melhores do mundo, como é o caso do Vinícius Júnior. Para vocês terem a noção, na temporada passada, o artilheiro do Real Madrid na temporada foi o Benzema, com 31 gols, se eu me lembro bem. E o Vinícius Júnior fez 23. Se, porventura, você inverte o batedor de pênaltis, se, por exemplo, o Vinícius Júnior fosse o batedor de pênaltis e ele convertesse os mesmos pênaltis que o Benzema converteu, ele teria sido o artilheiro do Real Madrid na temporada. Então faz diferença sim você bater pênalti, né, para questão estatística, para, pô, se ser o jogador mais protagonista, porque o pênalti é um momento de muito protagonismo, né, onde você tá olhando ali pro cara, é ele e o goleiro, ele a bola e o goleiro para fazer o gol, especialmente em pênaltis decisivos, né, que podem definir um placar. Então, acho que a tendência é que naturalmente o Vinícius Júnior se torne o batedor oficial do Real Madrid nos próximos anos. E aí, para isso, ele vai ter que treinar, vai ter que melhorar. Porque o Vinícius Júnior, de fato, ele melhorou muito na questão da finalização. Da temporada 21-22 para cá, melhorou demais, demais, Tá, demais. Não à toa, o número de gols dele, pô, quadruplicou. tá, mas tem uma Mas bater pergunta. pênalti não é questão de finalização. Bater pênalti é questão de técnica. É questão de você ter um método, você ter um jeito que você bate que é eficiente para deslocar o goleiro ou para pelo menos você vencer o goleiro de alguma forma. Como por exemplo, tem jogadores que eles não deslocam o goleiro, só que eles tinham uma batida eficiente para vencer o goleiro, como por exemplo o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele não é um batedor de pênalti que desloca o goleiro, que vai bola para um lado, goleiro para o outro, igual o Neymar. O Cristiano Ronaldo ele escolhe o canto e foda-se, ele vai lá e pá, solta a bica. Só que ele tem um método muito eficiente, que ele bate forte e preciso. E aí, mesmo se o goleiro acertar o canto, é muito difícil para ele pegar. Então, o Vinícius Júnior vai ter que treinar isso para ter uma maneira eficaz de converter as penalidades no Tá, futuro. mas ô, tu não acha que o Ancelotti mentiu, não? Por quê? O batedor de pênalti do Real Madrid não vai ser o Mbappé, não? Tem que ver isso aí, né? Porque se o Mbappé chegar, levanta uma discussãozinha, porque ele é o batedor oficial do PSG, por enquanto. Eu também não acho que o Mbappé seja lá um grande batedor de pênaltis, eu também acho que ele precisa melhorar. Mas, cara, se o Mbappé chegar, pô, camisa 9, provavelmente vai ser a contratação mais cara da história do clube. É um jogador que, pô, top 3 melhor do mundo da FIFA, provavelmente vai estar no top 3 da Bola de Ouro. É um jogador que chega com muita banca, então talvez ele assuma essa posição. Mas, como é o Real Madrid, se fosse na maioria dos outros clubes, eu ia achar que ele chegaria, sendo o batedor. Mas como é o Real Madrid, eu acho que mesmo o Mbappé chegando, o Modric ainda vai ser o cobrador oficial quando estiver em campo. E aí, Uhum. provavelmente, quando o Modric não estiver em campo, aí sim eu acho que quem vai bater vai ser o Mbappé. E aqui também só mostrando rapidamente momentos de tensão no jogo, cara, que foi uma entrada do Frank de Jong, foi no Militão, né? Acho que foi no Militão ali. E aí deu uma tretinha ali. Aqui mais uma entrada pesadíssima do Tchouaméni no Gundogan, que foi o que saiu o Gundogan lesionado, né? O segundo tempo até foi um pouco surpreendente, né? Porque muita gente esperava que eles fossem fazer mais trocas, mas não. Os dois times voltaram para o segundo tempo ainda com as suas equipes titulares. O que mostra assim, que ninguém queria perder, né? O Barcelona não trocou ninguém porque queria se manter vencendo, né? Tava 1-0 o jogo. E o Real Madrid não trocou ninguém porque queria buscar o empate ou a vitória. Então, o segundo tempo também voltou muito intenso, muito intenso. O Real Madrid indo para cima, tendo mais as ações, né? Até porque estava correndo atrás do placar. O Vinícius Júnior chegou a ter algumas boas jogadas ali. Tem uma jogada dele muito boa que ele recebe na área. Ele dá um driblezinho curto, passa no meio de dois caras e aí finaliza, a bola passa rente à trave. Pré-temporada, a galera tá cansando e eventualmente as trocas foram feitas. E aí meio que quando as trocas começaram a ser feitas, o Real Madrid perdeu um pouco do ímpeto. E o Barcelona conseguiu matar o jogo bem na reta final ali, né, cara? Com o Fermín Lopes, que o Pedro já falou aí. Gurizinho de 20 anos, né? Sinceramente, cara, esse Fermín Lopes, eu não tenho lá tanta expectativa nele. Pô, geralmente jogadores muito especiais, eles chamam mais atenção mais cedo, né? Mas ele já tem Né? 20 anos. Eu Não pensei a sei mesma coisa. se. Não sei se vai ser realmente um cara a ser importante pro Barcelona
na temporada. Mas, Eu de qualquer dei. forma, é uma boa porque o Barcelona não tem dinheiro para estar contratando gente, né? Então, conseguir subir uma galera da base ali para ajudar na temporada faz bem. Eu tava vendo um artigo sobre o Fermín Lopes, né? E parece que o Xavi não tem muito jogador da base do Barcelona fazendo esse tour aí nem nada, ganhando chances nos amistosos e tal. Mas parece que o Xavi gostou desse moleque aí, identificou nele um cara pra ir fazer o tour, botou o cara em campo. E aí, pô, ele marcou um golaço absurdo contra o Courtois, tudo bem, pré-temporada, o Courtois nem tá no ritmo de jogo certo e tal. Mas, pô, um baita de um golaço e depois deu uma baita assistência pro Ferran Torres também. Que inclusive fez um Aham. gol bizarro, mas foi massa. Agora a assistência do Fermín Lopes foi incrível no que era ali o primeiro momento dele importante na carreira com 20 anos, né? Então, bem interessante esse garoto aqui. E vale lembrar que no Campeonato Espanhol, assim, possivelmente vai ter bastante jogo onde o Barcelona vai estar final do segundo tempo já, metade do segundo tempo ganhando de 2-0, 3-0, e esse cara vai ter oportunidade, provavelmente, né, de entrar um jogo aqui ou acolá. Então, vamos ver como é que vai ser, mas interessante. E ele tá na base do Barcelona desde os 15 anos, se eu não tô enganado. Ele veio da base do Betis. E aí tá aí, bem legal. 20 anos, o cara. Eu acho massa, às vezes, quando tá assistindo esses amistosos de pré-temporada. Durante a temporada também rola, mas é mais durante a pré-temporada. Que, tipo, tu tá vendo lá, e aí geralmente os jogos são meio varzeados, porque, tipo, tem muito jogador que não tá disponível ainda, aí tem alguns fora de ritmo, aí tem um monte de substituições, tipo, ao segundo tempo com o time diferente, os 11 diferentes do primeiro, é meio varzeado, e de vez em quando aparece um cara do nada, assim, tipo assim, esse cara fez um gol, eu falei, meu Deus, quem é que fez esse gol aí? Porque eu olhei um Nada a cara ver. meio loirinho de longe, eu falei, mas o Frank De Jong nem é canhoto, cara, como é que ele meteu esse golaço aí? Não, eu fui olhar, Fermin Lopes, quem é esse doido, velho? Aí eu fui procurar, né? Sobre o cara. Ele é um meio campista central ali, um segundo volante, um meia. E, inclusive, ele também é 10º segundo transfer market, mas meteu um golaço. Especialmente para essa posição, é bem complicado, porque o Barcelona tem pelo menos 5 meio-campistas que devem jogar bastante na temporada, né? O Romeu, De Jong, Gundogan, Gavi e Pedri. Então a tendência é que realmente ele só seja utilizado em alguns jogos bem específicos ali. O Barcelona pegou o 18º colocado da liga, mete 4-0, aí no segundo tempo o Xavi vai e faz a farra, entra a galera mais jovem ali. Veremos como é que vai ser. Mas aí, cara, o que aconteceu também foi que o Xavi tá com um recorde bem bom em El Clássicos, né? Isso aqui como treinador, obviamente, são 9 jogos e 6 vitórias. Sobre o Xavi, ele conseguiu dar uma virada de mesa em relação ao que era na época do Zidane, né? Porque o Real Madrid do Zidane ele era bem regular, especialmente nessa segunda passagem, mas uma coisa que ele teve em comum é que o Zidane tinha um retrospecto muito bom contra o Barcelona. Então, às vezes, mesmo o Barcelona estando melhor, o Real Madrid dele conseguia ir muito bem contra o Barcelona, chegou a ter um longo período de invencibilidade ali. Mas desde que o Xavi assumiu, ele tem tido uma vantagem muito boa contra o Real Madrid do Ancelotti. Isso aí, esses números também contam amistosos, tá? É o clássico de pré-temporada, geralmente não. Tipo, é bacana assistir e tal, mas não é exatamente o indício do que vai ser a temporada, né? Para citar como Nenhum amistoso exemplo, de pré-temporada, né? exatamente, para citar como exemplo, na temporada 17-18, o Barcelona derrotou o Real Madrid em Miami, não é o clássico desse nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu na temporada? O Barcelona caiu nas quartas de final da Champions e o Real Madrid foi campeão. Então, meio que é só para inglês ver ali. Pré-temporada tem que levar sempre com calma, né? Jogadores fora de ritmo, voltando, os técnicos ainda tentando encontrar ali os times, muita substituição. Não dá pra levar a sério. O que acontece na pré-temporada, fica na pré-temporada, beleza? Tipo, tem time que faz. É óbvio que é bom fazer uma boa pré-temporada, né? Jogadores saírem com confiança e tal, todo mundo fazendo gol. Mas não é porque você fez uma boa pré-temporada que a sua temporada vai ser boa. É só isso que eu quero dizer.